Boa noite. Delatores citam repasses de mais de 100 milhões de reais para Aécio Neves. Ex-ministro da Justiça, Osmar Serralho, acusa o Tucano de tentar interferir na Lava Jato. Diretor jurídico do Grupo JF reafirma que o presidente Temer, Eliseu Padilha e Gedel Vieira Lima tentaram silenciar o doleiro Lúcio Funari. Em pronunciamento, Temer critica a torcida organizada pelo fracasso. Em São Paulo, o Ministério Público abre inquérito contra o ex-governador Geraldo Alckmin. A suspeita é de Caixa 2 em campanhas eleitorais. Sérgio Cabral se torna réu pela 23ª vez. Ele estaria envolvido num esquema de desvio de recursos da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio. E em Brasília, presidente Temer presta homenagem a Marielle Franco. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Foram divulgadas hoje imagens da câmera de segurança da tentativa de assalto dentro de um ônibus na zona sul de São Paulo. Na ação, que resultou em um tiroteio, 3 pessoas morreram e 4 ficaram feridas. No terminal Jabaquara, na zona sul de São Paulo, que fica na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, perto de onde houve a tentativa de roubo ao ônibus da EMTU, os passageiros não falavam em outra coisa. O medo e a insegurança aumentaram depois do tiroteio que deixou 3 mortos e 4 feridos. Está generalizado, é em casa, é na rua, é no trânsito, é no ônibus, é em todo lugar. Você não tem segurança mais em lugar nenhum. Não sei aonde isso vai parar. Então você sai de casa acreditando que vai voltar sim, mas é bem complicado. A Polícia Civil está agora analisando as imagens de segurança do ônibus para tentar identificar os criminosos. Até agora, 2 suspeitos foram detidos, mas não foram reconhecidos por testemunhas. Na imagem é possível ver um dos assaltantes trocando tiros com o policial que estava de folga. Ele está no fundo do ônibus e não aparece. O suspeito se abaixa e é atingido. O rapaz força a porta e consegue sair do coletivo. Assustados, os passageiros também deixam o veículo. O caso ocorreu por volta das 4 da tarde de ontem. O ônibus intermunicipal fazia a linha Ferrazópolis-Jabaquara, na zona sul da capital paulista, já no limite com o município de Diadema. Segundo a polícia, o assaltante morto era Damião Barbosa Souza. Ele tinha passagem por roubo. O policial militar Elton Ricardo Cunha foi atingido por 5 disparos e também morreu. A outra vítima fatal foi o passageiro Felipe Amaro. O advogado tinha 24 anos. Chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. O motorista e outros 3 passageiros ficaram feridos, um deles em estado grave. E a polícia informou que prendeu um suspeito agora à noite. Rafael Barbosa, de 24 anos, foi preso em Diadema, na Grande São Paulo, depois de uma denúncia anônima. Ele teria confessado a participação no crime. O Ministério Público de São Paulo abriu inquérito para investigar ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB. A suspeita é de Caixa 2 em campanhas eleitorais. O Ministério Público de São Paulo quer saber se o então governador Tucano agiu de forma desonesta no exercício da função, com o objetivo de abastecer o Caixa 2 para a campanha eleitoral. Geraldo Alckmin, que é pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, é suspeito de receber 10 milhões de reais do Departamento de Propinas da Odebrecht. Em delação, a empreiteira disse que fez repasses para as campanhas de Alckmin em 2010 e 2014 e que o pagamento de pelo menos 8 milhões de reais tinha relação, mesmo que indireta, com a obra da linha 6 laranja do metrô, tocada pelo consórcio integrado pela Odebrecht. Parte do dinheiro teria sido entregue ao cunhado do ex-governador, Ademar César Ribeiro, que também é alvo da ação, ao lado de Marcos Monteiro, ex-secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, apontado como operador de Alckmin. O ex-governador nega, disse que vê a investigação de natureza civil com tranquilidade e que está à disposição para prestar esclarecimentos. Como trata-se de um inquérito na área civil, não há pena de prisão. Se for constatada a improbidade administrativa, Alckmin pode ser multado, perder o cargo público que estiver ocupando, ficar inelegível e ter os direitos políticos suspensos. Já na área criminal, quando renunciou ao cargo há 2 semanas, Alckmin perdeu o foro privilegiado.
O inquérito contra ele, que estava no Superior Tribunal de Justiça, seguiria para a primeira instância. Mas o STJ decidiu enviar o caso para a Justiça Eleitoral e não para a vara criminal, como queriam os procuradores da Lava Jato em São Paulo. Ex-controlador do município cita esquema milionário de corrupção no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Guilherme Mendes foi demitido por Bruno Covas, do PSDB. Em entrevista à Rádio CBN, logo após deixar o cargo, o agora ex-funcionário da prefeitura citou suspeitas de desvios de 50 milhões de reais do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a participação de pelo menos 50 empresas. O FUNCAD é alvo de uma auditoria, aberta em julho do ano passado no Tribunal de Contas do município. O ex-controlador do município disse ainda que sua saída foi uma decisão política, já que ele defendia a suspensão dos contratos no valor de 7 bilhões de reais da parceria público-privada da iluminação pública. A PPP é alvo de denúncias gravadas sobre o pagamento de propina envolvendo a ex-diretora do Ilume, o Departamento de Iluminação Pública, Denise Abreu. Não há um fator técnico que justifique. Não houve nenhum tipo de apontamento de ordem técnica que desqualificasse o meu trabalho ou o trabalho da minha equipe. Mendes destacou que as pastas da saúde e da educação são as mais almejadas por corruptos, já que recebem mais recursos, e afirmou que há um sistema de corrupção estruturado para favorecer qualquer partido que assuma o poder. Você tem práticas que são corriqueiras, por exemplo, cobrar dinheiro de ambulantes, por exemplo, deixar de fazer notificações e multas a menor. Isso tudo muitas vezes ocorre com servidores que estão ali e que trabalharam e vão continuar trabalhando com diversas administrações de diversos partidos. A prefeitura diz que todas as denúncias de corrupção ou irregularidades são investigadas com rigor. Em depoimento prestado ontem à Polícia Federal, o empresário Joesley Batista, da JBS Friboi, afirmou ter repassado 110 milhões de reais ao senador Aécio Neves, do PSDB, para a campanha eleitoral de 2014. No mesmo depoimento, o dono da JBS afirmou ainda que pagava 50 mil reais mensais ao tucano. Já o ex-ministro da Justiça de Temer, Osmar Serralho, afirmou que Aécio tentou interferir na Lava Jato. Joesley Batista, da JBS Friboi, disse que pagou o mensalinho entre julho de 2015 e junho de 2017, período em que a Lava Jato já estava a todo vapor. Segundo o empresário, o dinheiro chegava ao tucano por meio de pagamentos feitos pela JBS à Rádio Arco-Íris, em Belo Horizonte, da qual Aécio foi sócio. Aos investigadores, Joesley falou que o repasse mensal foi um pedido de Aécio e que o acerto foi feito num encontro no Rio. O delator afirmou que o senador tucano disse que usaria o dinheiro para custeio mensal de suas despesas. E outra denúncia recai sobre o senador. O deputado Osmar Serralho, do Progressistas do Paraná, disse que quando era ministro da Justiça de Temer, no ano passado, Aécio Neves o pressionou para alterar os rumos das investigações da Lava Jato. De acordo com o deputado, o senador tucano pediu para nomear um delegado da Polícia Federal de sua preferência para investigar suas denúncias de irregularidades. Ao denunciar Aécio por obstrução de justiça, Rodrigo Janot, na época procurador-geral da República, sustentou que Serralho foi substituído no comando da pasta após pressões feitas por Aécio e outros parlamentares. Serralho ficou no Ministério da Justiça entre março e maio de 2016. Na terça-feira, quando o Supremo decidiu transformar em réu Aécio, a irmã dele, Andréa Neves, o primo Frederico Pacheco e o ex-assessor parlamentar Menderson Souza Lima, o ex-ministro falou das pressões do tucano da tribuna da Câmara. Quem já foi candidato a presidente da República e que foi colhido em ligação telefônica com o acusado Joesley Batista, em que demonstravam revolta com minha conduta, quando o ministro da Justiça, por me recusar a ceder às suas pressões, objetivando a indicação de delegado da Polícia Federal de sua preferência, para investigar suas ações delituosas.
E em depoimento à Polícia Federal, o dono da Andrade Gutierrez, Sérgio Andrade, disse que fez pagamento de 35 milhões de reais ao senador Aécio Neves. O repasse teria sido via o empresário Alexandre Ascioli, por meio de um contrato firmado entre a empreiteira e uma empresa de Ascioli. Aos investigadores, o empreiteiro disse que o recurso foi repassado como Caixa 2, mas a Polícia Federal trata o pagamento como propina. E com a palavra, a defesa de Aécio Neves. Sobre a acusação de Serralho, o tucano diz que nunca tentou interferir na nomeação de delegados. No caso do repasse de 50 mil reais mensais de Joesley, a defesa disse que o tucano jamais pediu dinheiro ao empresário e que Joesley age de má fé. Já sobre o depoimento de Sérgio Andrade, o advogado do tucano disse que o senador não tratou de qualquer ato irregular com o empresário e afirmou que todas as doações eleitorais recebidas pelo senador e pelo PSDB foram devidamente registradas e declaradas à Justiça Eleitoral. Em nota, o empresário Alexandre Ascioli confirmou o repasse, mas negou se tratar de propina. Disse ser investimento da Andrade Gutierrez na rede de academias. A empreiteira contesta, diz que não e nunca foi sócia na rede. E sobre a acusação de Osmar Serralho, o senador Renan Calheiros disse que não se prestaria a falar com o ex-ministro que virou oposição ao governo Temer justamente quando o deputado assumiu o ministério. O diretor jurídico do grupo JIF, Francisco Assis Silva, reafirmou que o presidente Michel Temer, o ministro da Casa Civil Eliseu Padilha e o ex-ministro Gedel Vieira Lima tentaram comprar o silêncio do doleiro Lúcio Funaro. As informações são do jornal O Globo. A confirmação foi apresentada em um complemento da delação de Francisco de Assis Silva. Ele relatou que Gedel, atualmente preso no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, perguntou se Joesley estava cuidando do passarinho, em referência a Lúcio Funaro. Segundo o ex-diretor da JIF, Gedel também teria dito que Eliseu Padilha havia sido destacado por Michel Temer para cuidar desse assunto. Funaro acabou firmando um acordo de delação premiada em que disse que Padilha tentou monitorar a colaboração dele. Segundo Francisco de Assis Silva, em abril de 2016, quando o processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff estava quase no fim e havia perspectiva de Temer assumir o cargo, Joesley Batista, dono da JBS Friboi, o chamou e apresentou a Gedel, que seria o ministro no novo governo. O executivo da JIF disse que entre setembro e novembro daquele ano, ele teve mais alguns encontros com Gedel, já no cargo de ministro da Secretaria de Governo de Temer. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do MDB, se tornou réu pela 23ª vez. Ele e outras 24 pessoas serão julgadas por envolvimento em um esquema de desvio de recursos da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, a SEAP. Sérgio Cabral é acusado de corrupção passiva por ter aceitado a promessa de R$1 milhão de propina ofertada pelo então secretário de Administração Penitenciária, o coronel César Rubens Monteiro de Carvalho, e pelo ex-subsecretário Marcos Vinícius Lips, considerado o operador dos contratos da pasta. As investigações partiram de irregularidades no projeto Pão Escola, cujo objetivo é a ressocialização dos presos. Mesmo com diversas irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado, Monteiro de Carvalho renovou o fornecimento de lanches para presídios com a empresa Induspan. A expectativa é que o dano causado à SEAP seja de quase 23 milhões e meio de reais. O ex-governador está preso desde 2016 e há cerca de 10 dias voltou para o Rio de Janeiro. Ele está na penitenciária de Bangu, na zona oeste da cidade. As penas do ex-governador já ultrapassam 100 anos. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O noticiário político virou um necrotério. Há cadáveres demais nas manchetes. São tantos e tão disseminados os escândalos que a ética deveria ser guindada ao patamar de tema obrigatório da temporada eleitoral. Ocorre, porém, o oposto. Numa disputa que envolve sujos e mal lavados, os maiores partidos, PMDB, PT, PSDB e seus satélites, não cogitam falar em corrupção, a não ser em legítima defesa. Há um déficit ético no debate pré-eleitoral.
Pesquisa do Datafolha revelou que 8 em cada 10 brasileiros desejam a continuidade da Lava Jato. Com 84% de adeptos, a Operação Anticorrupção chega a 2018 como a maior atração política do país. O eleitor é incapaz de reconhecer honestidade na política. E a política é incapaz de demonstrá-la. Num cenário ideal, candidato que não puder falar sobre corrupção, sem recorrer a uma dose de cinismo, deveria se abster de disputar. Como o ideal não existe, cabe ao eleitor desligar os cínicos da tomada. Boa noite. O presidente Michel Temer participou da formatura de diplomatas do Instituto Rio Branco, no Itamaraty. No discurso, ele exaltou a imagem da vereadora Marielle Franco, assassinada no Rio de Janeiro. A vereadora do PSOL foi escolhida patrona da turma de formandos 2018 do Instituto Rio Branco. Os pais dela, Antônio e Marinete Franco, estiveram no evento para receber as homenagens dos diplomatas. No discurso, o presidente Michel Temer disse que a ex-parlamentar era exemplo de solidariedade para todos os brasileiros e afirmou que a Polícia do Rio trabalha duro para identificar os criminosos. O inaceitável e covarde assassinato da vereadora chocou não apenas o nosso país, mas chocou o mundo. Marielle teve sua trajetória política brutalmente e covardemente interrompida. Mas seus assassinos não conseguiram, nem conseguirão, tal como disse o ministro Aloysio Nunes, matar o que ela representa. As investigações sobre o crime avançam com método e critério. As autoridades competentes trabalham para que os responsáveis sejam identificados e levados à justiça. O assassinato de Marielle Franco completou hoje 37 dias sem respostas. Por ocasião do feriado de Tiradentes, o presidente Michel Temer fez agora à noite um pronunciamento à nação, no qual criticou os que torcem pelo fracasso do Brasil e do governo dele. No discurso, o presidente se comparou a Tiradentes ao falar indiretamente das denúncias contra ele por parte da Procuradoria-Geral da República. É fácil bater no Michel Temer, é fácil bater no governo, é fácil só criticar. Quero ver fazer. Quero ver conquistar, quero ver construir e realizar o que nós conseguimos avançar em tão pouco tempo. A torcida organizada pelo fracasso tenta bater bumbo, tenta perder o jogo todos os dias. A verdade é que o Brasil virou esse jogo. Precisamos acabar de vez com uma disputa irracional que busca jogar uns contra outros. Este é um ano de eleições, é um ano de escolhas. E elas deverão transcorrer na maior tranquilidade. E é isso que quero garantir-lhes a partir das minhas competências como presidente da República Federativa do Brasil. O tempo seco continua predominando aqui em São Paulo e o que todo mundo quer saber é como fica o final de semana. Vamos ver com Mariana Armentano. O sol está garantido em todas as regiões paulistas e as temperaturas continuam amenas nesse final de semana. A mínima prevista para essa próxima madrugada é de apenas 14 graus aqui na capital. Amanhã à tarde faz 25, aí no domingo a máxima também é de 25 graus e na segunda-feira à tarde a máxima sobe um pouquinho e chega aos 26 por aqui. Em março, o país criou 56 mil vagas formais de trabalho, sendo o melhor resultado para o mês em 5 anos. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados foram divulgados hoje. Foram criados 56.151 empregos com carteira assinada. É o terceiro mês consecutivo de aumento das vagas. Segundo o levantamento, houve desaceleração em relação aos 2 primeiros meses de 2018. Em janeiro e fevereiro, houve alta de 77 mil e 61 mil empregos, respectivamente. O último resultado positivo para março foi em 2013, quando 112.450 vagas de trabalho foram abertas. O setor mais beneficiado pelas contratações foi o de serviços e o que mais demitiu foi o da agricultura. Ainda de acordo com o CAGED, um total de 204.064 empregos foram gerados nos 3 primeiros meses deste ano.
E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Encontrar emprego tá osso, como se diz por aí. É morder um osso quase sem carne, quase todo mundo sabe. Em algumas áreas e regiões está menos difícil do que em outras, porém. Pelo que vimos no balanço mensal do mercado de trabalho com carteira, a coisa vai melhor, mas ainda devagar. Neste ano apareceram 200 mil empregos com CLT em relação a 2017. Mas antes da recessão começar, em 2014, apareciam pelo menos 1 milhão de empregos novos por ano. Onde a situação está um pouquinho melhor. Por enquanto, os setores que mais se destacam são os de educação, ensino, serviços médicos, hospitais e saúde. E não é apenas emprego para professor e médico. Ainda não se sabe muito bem o motivo, esses setores estão se recuperando mais rapidamente. Depois já fica mais difícil achar uma área que esteja mais animada. Na indústria, as montadoras, as fábricas de veículos saem na frente. Na construção civil, parece que o desastre enfim vai acabar. Mês a mês, o setor parou de demitir. No entanto, em relação ao ano passado, é o setor que mais perde emprego. A região metropolitana de São Paulo não parece ter um desempenho muito brilhante, a gente vê na rua. Mas entre as grandes metrópoles do país, é a que está oferecendo um pouco mais de emprego, junto com Porto Alegre. Situação mais dramática mesmo a gente vê em Pernambuco e nos estados próximos, como Alagoas, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte. O Rio de Janeiro parou de afundar, apenas se estabilizou no fundo do poço por enquanto. Se a economia continuar nesse ritmo de recuperação lenta e não der para trás, na média vamos sentir um mercado de trabalho melhor mesmo só lá por setembro. Boa noite. O grupo separatista ETA divulgou hoje um vídeo pedindo perdão às vítimas de atos de terrorismo protagonizados pelo grupo. O grupo reconheceu o dano provocado pela luta armada separatista que deixou 829 mortos na Espanha e também na França ao longo de vários anos. O ETA também lamentou o ataque contra os grupos que não tinham uma participação direta no conflito e que a ação de hoje deseja mostrar respeito aos mortos, aos feridos e às vítimas. O comunicado vem um ano depois do cessar-fogo definitivo anunciado pelo grupo e é um último gesto antes do aguardado anúncio de dissolução dele, quase 60 anos depois da criação. As associações espanholas de vítimas do terrorismo consideraram o comunicado insuficiente e que não existe nenhuma possibilidade de perdão. Para o governo do primeiro-ministro conservador Mariano Rajoy, que desde 2011 rejeita qualquer tipo de negociação com o grupo, a declaração do ETA não é mais que uma outra consequência da força do Estado de Direito que venceu a organização com as forças da democracia. A Coreia do Norte anunciou agora à noite a suspensão dos testes nucleares e lançamento de mísseis intercontinentais do país. Segundo a agência estatal da Coreia do Norte, todas as bases de testes nucleares e bases militares equipadas para lançamentos no país serão fechadas a partir de amanhã em sinal de boa vontade com a comunidade internacional. O anúncio acontece semanas antes do provável encontro entre Kim Jong-un e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A data da reunião ainda não foi confirmada. Um ex-padre paulistano vem chamando a atenção. Ele largou de vez a batina para se dedicar apenas às artes plásticas. As obras de Geraldo Lacertini mesclam elementos humanos com o sagrado. Ele é um personagem que é cara de São Paulo. Um católico ou um evangélico muito conservador vai achar isso aqui um absurdo. O absurdo é uma pintura do Espírito de Deus representado como uma mulher. A palavra espírito, em hebraico, que é ruá, né, ela não tem gênero. Ela pode ser masculino e feminino. Né? Aí eu peguei, então, essa ideia da possibilidade do feminino acontecer no espírito e pintei um quadro chamado Espírito de Deus, como mulher. Geraldo Lacertini foi padre da Igreja Católica, mas sempre conciliou a batina com a arte. Vida dupla que algumas pessoas não entendiam. Quando um padre, quando um artista começa a se destacar muito, e o cara tá vaidoso, não pode ser assim, tem que ser diferente, tem que podar. Antes das pinceladas e das missas, Geraldo passou no vestibular de medicina. Ele tinha 16 anos, mas em vez de estudar, foi ser voluntário numa missão franciscana em uma região pobre da Bahia. Por vários meses eu tive uma refeição só por dia,
né? Perdi quase 15 quilos nessa... Já era magro na época, mas voltei de lá com a cabeça virada. A cabeça virou mesmo e após 13 anos estudando, foi ordenado padre pela Companhia de Jesus, a mesma congregação do Papa Francisco, mas nunca deixou de pintar. Sua arte reverencia os injustiçados e provoca reflexões sem preconceitos, como na imagem de um santo meio homem, meio mulher. Eu quis construir uma peça que não se definisse, né? Uma peça andrógena, que ela tem traços masculinos, mas tem traços femininos. Por que isso? Porque nessa dimensão o gênero pouco importa. No total, foram 18 anos atuando pela Igreja Católica e, além de padre, o Geraldo também foi diretor de formação humana do tradicional Colégio São Luís, aqui de São Paulo, além de diretor de comunicação da própria Companhia de Jesus. Só que teve um momento que o amor pela arte falou mais alto e esta guinada definitiva na vida dele foi agora, em janeiro desse ano. Eu comecei a perceber com o tempo que a arte e o que eu produzia era mais potente, sabe? Ou seja, se eu tivesse a possibilidade de me dedicar só para a arte, né, eu tinha mais possibilidades de fazer melhor aquilo que eu estava fazendo. Geraldo acredita que terá mais liberdade para seguir mesclando o mundano e o sagrado na dose certa da mensagem que ele quer passar. É fácil fazer um quadro bonito, você acredita? É fácil fazer um quadro bonito. Um quadro para decorar. Facílimo fazer um quadro para decorar. Agora, fazer um quadro para defender as pessoas que precisam, para defender os mais pobres, para defender os injustiçados, isso é difícil, cara. É difícil porque são muitos olhares, né? Muitos olhares injustos, né? E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite, um bom fim de semana para você. Até segunda. Neste domingo, 3 da tarde, não perca a transmissão ao vivo da Liga de Basquete Feminino 2018. Assista agora, todo seu.